Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. É, mais uma quarta-feira estamos aqui, né? Para o nosso culto, preparando aqui para compartilharmos da palavra do nosso Senhor. E que o Senhor venha edificar, consolar e exortar os nossos corações, nos ensinando dia após dia a caminhar segundo a vontade dEle. Amém, queridos? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que nos direcione em tudo. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai amado, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma a minha vida, toma o meu intelecto, toma os meus sentimentos. Pai querido, que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações e que o Senhor nos dê a sabedoria do céu, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, Pai, a fazer a tua santa e boa vontade. Ajuda-nos a todo momento, Senhor, a estar atento à tua voz, a estar atento aos desígnios do seu coração. E ajuda-nos, ó Pai, a todo momento a colocar tudo o que temos ouvido e aprendido em prática. Toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Tu conheces, Senhor, a luta de cada um. Tu sabes o que cada um tem enfrentado, os momentos difíceis, os momentos de tristeza, momentos de alegria. Mas, Senhor, em todos os momentos, Senhor, nós vemos e sentimos a tua santa presença. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter e estar em todo momento cuidando de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos. Continue abençoando cada irmão, cada membro da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba. Continue abençoando, meu Deus, cada pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoar cada lar, Senhor. Que o Senhor possa venha derramar da sua bênção sem medida. E que o Senhor continue, Senhor, nos direcionando durante essa semana, esse restante de semana. Que o Senhor continue direcionando as nossas mentes, os nossos corações. E, Pai, que em todo momento, Senhor, venhamos a viver para glorificar, ser instrumento do Senhor para glorificar o teu santo nome. Eis-nos aqui, faz em nós o teu querer e a tua vontade. Pai, toma alguns dos nossos amados que estão passando momentos de enfermidade. Senhor, toma em tuas mãos, vai tocando, Senhor, em cada enfermidade, vai movendo cada situação, vai trabalhando, Pai, por favor, em coisas que nós não podemos fazer, o homem não pode fazer, mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode curar, Pai, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, te pedimos, ó Deus, mova essas circunstâncias, Pai amado, aqueles amados estão passando os momentos, estão desempregados. Meu Deus, move, abre portas, Senhor. Nós cremos nos teus milagres, Pai. Cremos que tu és um Deus poderoso. Cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância. Colocamos tudo em tuas mãos. E te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, pelos milagres, Senhor, que nós já vivenciamos, Senhor. Obrigado, Pai, pelos milagres de cura que nós temos ouvido, pelos milagres que o Senhor tem feito em outras áreas também na vida de cada irmão, de pessoas que estão ouvindo esses vídeos, Senhor, que estamos gravando. Somos gratos a Ti, Senhor, pois sabemos que é o Senhor, a Tua mão poderosa agindo em favor em meio ao Seu povo, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Continua conosco, continua ministrando aos nossos corações, edificando-nos e nos dando fé dia após dia, Senhor, para continuarmos andando, olhando somente para Ti. Pai querido, toma em Tuas mãos cada irmão, irmã e cada homem e mulher que está no campo missionário, abrindo igrejas, falando do Teu amor, compartilhando a Tua palavra. Continue dando forças para, Pai, que seus propósitos, né, venham se cumprir na vida de cada um desses homens, cada um de nós, Pai. Nós necessitamos e dependemos do Senhor em todo o tempo. Colocamos tudo em Tuas mãos, desde já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos hoje compartilhar uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 14. E nós vamos falar um pouco sobre os momentos
há certos momentos difíceis que nós passamos, né, cada um de nós, que parece que não tem saída, mas o Senhor tem um propósito com todos eles. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Ok? Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia. Ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? De servir. Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Verso 9. Os egípcios os perseguiam com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Verso 14. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Amados, muitas das coisas acontecem em nossas vidas e muitas das vezes nós não entendemos, né? Muitas das vezes ficamos perdidos, momentaneamente desorientados, mas parece que o Senhor está longe e nós parecemos que encontramos numa situação sem saída, né? Num momento, num lugar assim que... E agora? Não temos saída. Era o caso do povo aqui. O mar à frente, exército de Faraó atrás. Eles ficaram ali encurralados. Eles não tinham para onde ir. O que eles iam fazer? E o Senhor preparou. O nosso Deus é o Deus das estratégias, irmãos. O nosso Deus, a sabedoria do Senhor, ela é imensurável, ela é muito grande. Nós é que tentamos colocar a sabedoria de Deus dentro da nossa caixinha e não vai entrar de jeito nenhum, é muito grande.
o que Deus aqui, o que o Senhor ele fez, como se portar diante dessas situações que parecem que não tem saída para nossas vidas. Amados, um lugar sem saída é o lugar que Deus, primeiramente, é um lugar que muitas das vezes Deus nos leva. Olha o que diz o verso 1 ao verso 4 de Êxodo 14. Diz assim o verso 1: O Senhor disse a Moisés. Eu quero que você preste atenção nisso. Quem disse? O Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel, verso 2, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Ou seja, Deus manda eles voltarem. Eles estavam, vamos pensar, eles estavam em fuga. Como é que nós estamos em fuga, nós vamos voltar? Né? Deus fala para eles, Moisés, manda o povo voltar. Vai ficar ali, de frente ao mar. E atrás vinha Faraó, ou seja, o povo vai ficar encurralado. Ele continua dizendo no verso 3, a estratégia. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Por que Faraó ia falar isso? Porque quando nós vemos, irmãos, como Israel ia voltar sabendo que eles iam ficar encurralados, só havia um motivo: eles estavam desorientados. Na cabeça de Faraó ia passar que a insolação, né? Creio eu que ia passar que a insolação ali deixou eles desorientados. Eles estão voltando, estão perdidos. Faraó não entendia e não sabia a grandeza, o tamanho do Deus. Apesar de ter visto todos aqueles sinais no Egito, aquele homem estava com o coração endurecido pelo próprio Deus. E ele não conseguia enxergar isso. Continua dizendo aqui no verso 4, o Senhor dizendo, né? O Senhor falando com Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Ou seja, se Deus não endurecesse o coração de Faraó, poderia passar por aquele momento, Faraó parar e pensar assim: opa, peraí, não, olha o que aconteceu aqui. O Nilo virou sangue, as pragas, os primogênitos morreram, eu vi isso tudo, não vou atrás desse povo, não, deixe esse povo embora. Deixe esse povo embora. Mas Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó. Para que, Deus fala o motivo, para que os perseguissem. Mas qual o propósito disso tudo? Deus manda um povo no deserto, manda voltar a um certo local para ficar de frente ao mar e o exército inimigo encurralado, deixar eles sem saída, encurralados. Que propósito é esse? Deus fala aqui no verso 4. No verso 4, depois que ele fala que endureceram o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Ou seja, o povo poderia ali naquele momento estar, muitas das vezes, você não entende aquilo que Deus muitas das vezes está fazendo na sua vida. Muitas das vezes você está passando por um momento que você está um beco sem saída. Muitas das vezes você está pensando: meu Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me fez parar aqui? Como nós pregamos até falando sobre a nuvem de domingo, né? A nuvem da glória, a nuvem de Deus ali que guiava o povo, né? A nuvem andava. E eles podiam pensar: por que o Senhor me fez parar aqui? Porque o exército está vindo. O povo, lá na frente, nós vamos ver que eles vão murmurar. Mas Deus estava ali mostrando àquele povo e mostrando ao mundo o poder, a glória dele. Mostrando o cuidado dele para com os dele. Mostrando o cuidado dele para com a tua vida. Meu querido, minha irmã, meu irmão, o Senhor, ele tem cuidado de você. Muitas das vezes você pode estar pensando assim, aqueles que porventura, né, pegaram Covid. Porque eu sou um servo fiel de Deus, peguei Covid.
Por que Deus permitiu isso? Muitas das vezes Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado na tua vida. E você saiu dessa situação e mesmo assim, e Deus glorificou. E mesmo que você não saísse dessa situação, Deus ia glorificar o nome dele na sua vida. Queridos, o que a gente tem que entender é que muitas das vezes os becos sem saídas, os lugares que nós ficamos sem opções de saída, é o único lugar onde você vai depender de Deus. É o lugar onde você levanta os olhos para os céus e começa a lembrar que o teu Senhor existe. É o lugar onde você começa a parar e ver assim, meu Deus, onde eu levei a minha vida. Muitas das vezes não foi Deus que lhe conduziu, muitas das vezes você se colocou na situação. Outras das vezes, sim, como o povo de Israel, Deus o conduziu a essa situação. E quando o Senhor nos conduzindo, o que Ele faz? Ele nos dá o livramento. Ele glorifica o nome dele na sua vida, nas nossas vidas, e nos dá o livramento, como ele fez com o povo de Israel. Como ele fez aqui, ele disse a Moisés, ele falou para Moisés o que ele ia fazer. E o Senhor, ele moveu toda essa circunstância para glorificar o nome dele através do seu povo, para glorificar o nome dele através das suas vidas, das nossas vidas. Muitas das vezes você está aí no beco sem saída, você está encurralado, não tem saída. Sabe, eleva os seus pensamentos ao Senhor. Não faça o que o povo fez nesse momento aqui, que nós vamos ver agora. Nesse momento onde muitas das vezes as pessoas começam a murmurar, a falar, né? Mas antes da gente falar sobre isso, o beco sem saída, irmãos, para nós arredondarmos aqui, é um lugar onde Deus nos prova. É um lugar onde Deus nos coloca, né, na obediência, no caminho, né? Olha o que diz aqui no verso 4 ao verso 9. O Senhor lhe diz, no final do verso 4, diz assim: "E os egípcios saberão que eu sou o Senhor." E disse, e o povo, eles assim o fizeram. Verso 5, quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: "Que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir." Ou seja, ali ele queria, foram partir atrás do povo. E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Corajosamente. Verso 9. Os egípcios os perseguiam, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Amados, outras das vezes o Senhor nos conduz esse caminho e Ele nos coloca à prova. Deus está te colocando muitas das vezes numa situação de beco sem saída, para provar o seu coração o quanto ele é o Senhor, quanto você confia nele. Porque ele pode fazer tudo, ele não depende de mim, de você para transformar, ele não dependeu do povo para abrir o mar vermelho. Mas ele quer saber, não que ele sabe de tudo, mas ele quer nos mostrar, a verdade é essa, Deus quer nos mostrar o quão poderoso ele é nas nossas vidas e o quanto ele pode agir e mover em cada um de nós, trabalhar em cada um de nós. Amados, nós temos que andar sempre no caminho da obediência. Deus falou, sabe, cumpra, como disse aqui no capítulo 4, no final do verso
capítulo 14, no final do verso 4, eles o fizeram, ponto final. Deus mandou, no início não ficaram ali pensando o porquê que Deus mandou voltar, mas eles fizeram. Moisés foi lá e fez. Moisés não ficou perguntando a Deus por quê daquilo. E Deus já foi explicando a Moisés. Às vezes Deus pede algo que vai nos colocar, irmãos, no centro da provação. Vai nos colocar no olho do furacão, dentro de uma situação terrível. Mas Ele dá o livramento. Aí vai uma pergunta, mas será que mesmo assim estamos dispostos a obedecer? Você sabendo que você vai ter que negar certas coisas, entregar certas coisas, será que estamos dispostos, a obedecer, a se entregar totalmente, a andar olhando, fazendo a vontade desse Deus maravilhoso? Será que confiamos em Deus totalmente ou confiamos em Deus um pouquinho, né? O Senhor, ele permite que venha sobre nós, irmãos. Quando nós lemos aí no verso 5 ao verso 9, circunstâncias difíceis, circunstâncias improváveis. Para quê? Ele trabalha em mim, trabalha em você. E mostra a glória dele nessas circunstâncias. Muitas das vezes a gente vê, né, pessoas que a gente ama, nós mesmos, né? E pessoas que amamos sofrendo, passando por momentos difíceis, né, em N áreas da vida. Mas quando nós paramos e analisamos, Deus em toda vai nos livrando, vai guardando, vai glorificando o nome dele, vai mostrando quem ele é nas nossas vidas. Para, muitas das vezes, nós mesmos e para as pessoas ao nosso derredor, mostrando que ele é Deus. E nesses lugares de beco sem saída é muito perigoso, porque quando nós estamos acuados, quando nós estamos encurralados, a tendência é se desesperar. A tendência é perder as esperanças. A tendência é deixar de confiar. Olha que o povo começou a falar no verso 10 e o verso 12, quando viram o mar e os carros e os cavaleiros de Faraó. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí fizeram a coisa certa, clamaram a Deus. Verso 11. Disseram a Moisés. Aí o povo de Israel virou, os filhos viraram para Moisés e falaram: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi o que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Amados, imagina a ingratidão desse povo. Moisés estava ali fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Esse povo começou a ver, viu o mar vermelho, o mar na frente. Atrás, né? Você vê que Faraó ele não veio, ele veio com o seu exército em peso. Então eles viram aquele volume de carros, né, cavaleiros e o exército de Faraó vindo, e eles iam ser ali trucidados, iam ser exterminados na cabeça deles. Né? Tanto é que eles falaram: agora
não tinha sepultura lá no Egito pra gente, para morrer aqui no deserto, enterrar aqui. Ainda ficaram de ironia. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível. Sabe, quando a pessoa, ainda mais se tratando, né, imagina um homem que se foi ali, podia estar tocando a vida dele lá, né, com o sogro dele, Jetro, lá, já estava casado com Zípora, seu filho, tenho filhos, já tinha filhos. Podia estar por lá, para que ia lá voltar para o Egito? Podia falar para o Senhor não, Senhor envia outro. Ele até tentou, né? Achando que não era para ele, mas Deus queria, Deus tinha um plano na vida de Moisés e o levou para lá. E Moisés começa a escutar essas coisas todas. Duro, difícil. Amados, a falta de fé, o desespero, começa a trazer até a falta de sabedoria, né? Eles estavam dizendo aqui para Moisés que preferiam ser escravos do que livres, de morrer lá, porque muitos deles morreram lá, levando pedra à base de chibatadas, castigos, né? E dentro dessa situação todos estavam morrendo também lá no Egito. Queria que os filhos deles, pelas palavras deles, continuassem nascendo escravos e não livres. Amados, quando a gente fala, é fácil falar de oração, é fácil falar de santificação, é fácil falar de mansidão, é fácil falar de fé. Mas quando você está encurralado, quando você está num lugar que você não vê saída, quando você deixa o desespero tomar conta da tua vida, é muito difícil você colocar isso tudo em prática. É muito difícil você orar, é muito difícil você separar tempo para Deus, é muito difícil você se santificar, é muito difícil você ir à igreja, é muito difícil. Porque você começa a pensar, eu estou passando essa situação aqui, está difícil. Sua cabeça só fica na situação que você está passando. A sua cabeça ela não sai dessa visão de encurralado, de mar vermelho na frente e exército de faraó atrás e você ali no meio. A sua cabeça fica cativa. Você acaba virando um escravo novamente, depois de ser livre. E esse povo estava com um pensamento de escravo. Porque, como nós falamos para você, deixa a gente aqui mesmo ser escravo. Deixa eu continuar com essa vida que eu estou levando mesmo. Você está passando um momento difícil, você está encurralado em alguma situação da tua vida, é porque Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, é porque Deus quer te dar um pensamento de homem, de mulher livre, de jovem livre, de pessoas livres. E não um pensamento cativo como esse mundo quer. Não um pensamento voltado somente para as coisinhas desse mundo. Mas não, Deus quer ampliar a tua visão para a eternidade. Deus quer ampliar o que Ele tem para a tua vida lá na frente. Mas não, muitas das vezes ficamos, meu Deus, olha só como é que eu estou, olha o meu problema. Parece que é só você que tem problema no mundo. Não é assim que nós agimos quando estamos encurralados? Parece que é só a gente que tem problema no mundo, não. E nós esquecemos do Deus que nós temos, o Deus que nós servimos, do Deus maravilhoso, que muda qualquer circunstância. Amados, embora nós conheçamos vários textos que falem sobre fé, nesses momentos, parece que eles somem da mente da gente. Muitas das vezes, quando estamos no meio da tempestade, percebemos como nós precisamos crescer na fé. É nesses momentos que nós começamos a nos identificar. E é por isso que nós passamos por esses momentos. Porque Deus sabe de tudo, Deus ele te conhece. Né? Deus é melhor do que qualquer ressonância magnética, e ele te sonda todo. Ele sabe o que vai dentro do teu coração. Ele vai até onde ele conhece. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Do que nós mesmos, nos conhecemos.
Ele vai lá no âmago, vai lá no íntimo, ele sabe. Ele sabe. E aí quando vem esses momentos, nós olhamos e falamos assim, meu Deus, quando você cai em si e vê tamanha loucura o que esse povo estava falando aqui. E eles estavam esperando, antes de Moisés aparecer, né, como libertador, eles estavam esperando uma promessa, porque estavam 400 anos escravos no Egito. Cuidado, irmãos, com esses momentos difíceis. Cuidado para não... eu vou viver a minha vida agora do meu jeito, da minha forma. Deus está te mostrando o quanto você precisa crescer, o quanto você precisa aumentar a sua fé, o quanto você depende dele, o quanto você precisa dele. Filipenses capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Todas as coisas. Sem murmurações, né? Você está ali, porque eu estou passando por isso? Porque eu estou aqui? Porque estamos aqui, Moisés? Vamos morrer. Sem ironia, né? Porque, olha aí, acaso não tinha cemitério lá no Egito, não tinha sepultura lá no Egito para vamos ter que morrer aqui. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus direcionar a tua vida, deixe Deus abrir o mar vermelho, deixe Deus destruir os carros de Faraó. Busque a Deus, se santifica, leia a palavra para gerar fé em seu coração, vá aos cultos, ouça as mensagens que estão sendo pregadas. Lugar sem saída, irmãos, também é o lugar onde Deus nos ajuda, onde Deus estende a mão dele para nós. Lembra de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, estava tudo maravilhoso, que maravilha andar sobre o mar, mas quando ele percebeu o vento, as gotículas d'água, o mar bravio ao redor dele, ele tirou os olhos do Senhor e afundou. E ele clamou. E o Senhor estava pronto ao quê? O Senhor estava pronto ali estendeu as mãos e levantou, falou para Pedro, Pedro, faltou fé, Pedro. Faltou fé. O Senhor, ele está sempre no momento certo, na hora certa. Olha o que diz o verso 13 de Êxodo 14. Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Moisés, porém, respondeu: não tenha medo. Não tenha medo. Fique firme. Espera no Senhor que você vai ver o livramento que o Senhor lhe dará no dia de hoje. No momento certo, na hora certa. Amados, Deus, ele não se atrasa. Deus, ele não vem na hora errada, mas ele vem na hora exata, na hora certa, no momento certo. Ele muda as circunstâncias. Ele transforma, ele faz operar os milagres, ele opera e muda toda a circunstância. O Senhor, ele te encoraja.
quando você está envolvido, você busca o Senhor com toda a sua força, Ele te encoraja nesses momentos de beco sem saída, de momentos que você está encurralado, Ele vai te encorajar. Ele faz você olhar para o Mar Vermelho e ver que crer nele, que Ele é fiel para abrir aquele mar. O Senhor, irmãos, Ele nos encoraja. Nos encoraja. Olha o que o Senhor nos diz aqui. Salmo 46. Verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor, verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ou seja, por mais que haja uma catástrofe, por mais que haja um momento terrível, não se apavore, não se abale. Deixa o Senhor agir na tua vida. Deixa o Senhor ir na frente, irmãos. Sabe, não fique pensando que não tem jeito, essa situação acabou, está enterrada. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Para Deus não há nada enterrado, não há nada acabado. Deus, Ele pode mudar a história que você está vivendo ou que você está agora passando. Deus, Ele transforma. Em Crônicas, capítulo 32, verso 8, diz o seguinte: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou a confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. As situações adversas da tua vida, das nossas vidas, elas podem nos amedrontar, podem nos encurralar, podem nos colocar em desespero. Mas lembre-se sempre que com eles está somente o poder humano, somente as coisas desse mundo, mas com você, conosco, está o nosso Deus para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. Nós temos que entender que a batalha, nesse momento, muitas das vezes que estamos encurralados, a batalha não é nossa, mas essa batalha é do Senhor. É do Senhor seu Deus. É do Senhor que te tirou desse Egito, desse mundo. É do Senhor que te conduz, né, no deserto da vida. É esse Deus maravilhoso que está guiando a tua vida. Então, relaxe no Senhor. Continue buscando a Deus. E creia que Ele abrirá o mar vermelho diante de você e exterminará o faraó que vem atrás de você, tanto te perturbando, tentando tirar a tua paz, né? Os problemas, as adversidades da vida, né? Os faraós da vida. Então, creia no Senhor teu Deus. Creia com todo o teu coração. Não se desespere. Amém? Que Deus te abençoe e lembre-se sempre, quando você estiver numa situação de beco sem saída, encurralado, não se desespere. Olhe para os céus. Creia no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força e nos tem feito atravessar os mares vermelhos da vida, os desertos,
da vida. Senhor, obrigado pelo teu poder que opera em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua presença todos os dias a nos impulsionar, a nos dar força, Senhor. Pai, toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Se alguém, Pai, que está vendo esse vídeo, está passando por um momento, Pai, de beco sem saída, está encurralado em alguma situação, Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre com a sua providência, que o Senhor mova essa situação, que o Senhor dê um livramento e que o Senhor, meu Pai, mova essa circunstância para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Continua conosco, Senhor, abençoando e direcionando o restante dessa semana. E que em tudo, Senhor, que viemos a fazer, seja para glorificar o teu santo e poderoso nome. Toma-nos em tuas mãos, continua conosco em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, um grande abraço para vocês. Até domingo, no nosso culto presencial. E que Deus os abençoe rica e poderosamente. Um abraço em cada um.